YouBook apresenta Os Perigos do WhatsApp. Uma produção original YouBook. Narração Cláudio Amado. Quando o coronavírus se espalhou no começo de 2020 e bilhões de pessoas foram obrigadas a ficar em casa, um aplicativo de mensagens ficou ainda mais popular. No final de março, o uso do WhatsApp em todo o mundo havia crescido 40%. Só na Espanha, onde o lockdown foi particularmente rigoroso, ele aumentou em 76%. Há anos, o WhatsApp é um canal por onde notícias, memes e pânico em massa circulam. Afinal, ele engloba muitas características das redes sociais e permite a troca de mensagens de texto, links e fotos entre grupos de pessoas. Por causa do isolamento, famílias e amigos passaram a usar ainda mais o aplicativo para se sentirem próximos, compartilhando medos, preocupações e notícias em tempo real. Muitas pessoas formaram grupos para ajudar os mais vulneráveis, divulgaram serviços e dicas para impulsionar o comércio local. Porém, em abril de 2020, o WhatsApp também foi fonte de caos. Uma teoria sobre a rede 5G alegava que suas ondas de rádio eram responsáveis pela doença. Era mentira. O 5G, que é a quinta geração de internet móvel, já existia muito antes do coronavírus. Mas o pânico fez as pessoas começarem a colocar fogo em antenas por toda a Europa. No Reino Unido, foram 20 ataques somente no fim de semana da Páscoa. O WhatsApp, assim como o Facebook e o YouTube, foi um canal-chave para a divulgação da teoria. Alguns temiam que os mesmos grupos de apoio criados em março pudessem estar acelerando a propagação da história. Longos textos e vídeos pareciam confirmar as informações falsas. Esta não foi a primeira vez que o WhatsApp esteve no meio de uma controvérsia. No Reino Unido e nos Estados Unidos, os escândalos envolvendo as fake news em torno das eleições de 2016 estavam mais concentrados no Facebook, que inclusive é dono do WhatsApp. No Brasil e na Índia, dois lugares onde o aplicativo é muito usado, as vitórias de Jair Bolsonaro e Narendra Modi, respectivamente, foram auxiliadas pelo WhatsApp. Na Índia, também houve relatos de tumultos e pelo menos 30 mortes ligadas a boatos que circulavam na plataforma. O Ministério de Informação e Radiodifusão da Índia procurou formas de regulamentar o conteúdo do WhatsApp, mas isso só levou a controvérsias sobre a violação de liberdades civis pelo governo. A culpa das atuais crises políticas não é toda do aplicativo. O próprio WhatsApp tomou algumas medidas para limitar seu uso como um veículo de desinformação. Em março de 2020, um porta-voz da empresa disse ao Washington Post que havia entrado em contato com ministérios da saúde no mundo todo para oferecer formas simples de divulgar dados verdadeiros sobre o vírus para os cidadãos. Mas, ainda assim, o WhatsApp parece ser um veículo bastante eficaz em provocar desconfiança nas instituições e processos públicos. Qualquer pessoa pode criar um grupo de conversa no aplicativo, e só os membros saberão quem participa ou o que está sendo compartilhado, pois a criptografia bloqueia o vazamento de dados. Antes da Covid-19, quando o Brexit e Jeremy Corbyn causavam as mais polêmicas discussões no Reino Unido, os grupos disseminavam especulações e paranoia. Algumas personalidades que defendiam Corbyn eram frequentemente acusadas de pertencer a grupos de WhatsApp coordenados pelo escritório do político, que, de acordo com os boatos, lhes dizia o que fazer. Enquanto isso, o European Research Group, uma união de pessoas pró-Brexit do Partido Conservador, era supostamente apoiado por um grupo de WhatsApp. Ninguém sabe quem eram os participantes, o que gerava suspeita. Além disso, os grupos de WhatsApp também podem criar um clima de desconfiança entre os próprios participantes. É algo semelhante ao que acontece no Facebook. As discussões, nem sempre bem fundamentadas, acontecem no privado antes de serem públicas. A capacidade de gerar desinformação e boatos está se tornando maior do que a capacidade de os corrigir. A ameaça política do WhatsApp é o contrário do seu apelo psicológico. Ele é diferente das tantas outras plataformas de mídia social. Foi construído para garantir a privacidade. Por um lado, isso quer dizer que é possível falar sobre qualquer coisa, ter conversas íntimas e contar segredos. Por outro, ele provoca um caráter de sigilo e suspeita na esfera pública. À medida que o Facebook, Twitter e Instagram se tornam cada vez mais teatrais, onde tudo é feito para impressionar os seguidores, o WhatsApp se tornou um refúgio, onde os usuários podem conversar mais abertamente. Quando os grupos se fortalecem, podem se tornar grandes rivais das instituições públicas e autoridades. Eles criam uma nova interpretação das coisas baseada apenas no questionamento do mundo real do lado de fora.
A ascensão do WhatsApp desafia tanto as instituições consolidadas quanto as redes sociais. É difícil reter credibilidade quando as pessoas trocam tanta informação em comunidades fechadas e invisíveis. A consequência é um ciclo vicioso, no qual os grupos privados circulam cada vez mais fake news para minar ou exaltar funcionários públicos e questionar dados científicos. Assim, a alienação da sociedade se intensifica. A compra do WhatsApp pelo Facebook em 2014 foi a aquisição tecnológica mais valiosa da história e custou 19 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 102 bilhões de reais. Na época, o WhatsApp tinha 450 milhões de usuários. Em fevereiro de 2020, chegou a 2 bilhões de usuários em todo o mundo. Se tornou, de longe, o aplicativo de mensagem mais usado no mundo e o segundo aplicativo mais usado depois do próprio Facebook. Isso tudo antes do lockdown acontecer. Até julho de 2020, o WhatsApp se tornou o meio padrão de comunicação digital e social em vários países, especialmente entre as pessoas mais jovens. As características que permitiram que o aplicativo se tornasse uma fonte de teorias da conspiração e conflitos políticos não são semelhantes às das mensagens de texto. O WhatsApp se parece mais com um e-mail, em que é possível se comunicar com grupos e encaminhar mensagens. É uma arma de informação potente, que recentemente foi limitada por causa da desinformação sobre o coronavírus. No início, os grupos eram limitados a 100 membros, mas depois passaram a permitir 256. Apesar de ser um número pequeno o suficiente para parecer algo exclusivo, se cada um dos 256 membros enviar uma mensagem para outras 256 pessoas, mais de 65 mil terão recebido no final. Os grupos são criados para todo e qualquer propósito. Pode ser uma festa, uma competição ou até um interesse comum. Depois de um tempo, assumem vida própria, com seu próprio conjunto de regras e piadas internas. Em 2019, a New York Magazine publicou uma matéria que dizia que os grupos de mensagens estão tornando a internet divertida novamente. No texto, o crítico de tecnologia Max Reed argumentou que os grupos de mensagens se tornaram um completo substituto para as redes sociais, centradas em perfis e seguidores. É compreensível que, para relaxar, os usuários precisem saber que suas conversas são privadas. Os grupos são lugares onde se pode dizer o que realmente pensa, longe do julgamento de um grande público ou do que é tido como politicamente correto. Por isso, também são onde as pessoas sentem que podem compartilhar falas preconceituosas e ódio, coisas inaceitáveis e até ilegais em outros lugares. Santiago Abascal, líder espanhol de extrema-direita, disse que seu partido, Vox, está disposto a defender aquilo que os espanhóis dizem no WhatsApp. Há outro tipo de grupo, em que os membros são todos usuários de um mesmo serviço, como uma escola, um condomínio ou uma academia. Nesse caso, um possível problema seria a solidariedade negativa, onde as pessoas se juntam contra alguma coisa. Grupos deste tipo normalmente partem do desejo de compartilhar informações, mas podem rapidamente se tornar um meio de difamar uma instituição. As conversas podem começar como um desabafo e aumentar rapidamente, até que o grupo tenha formado uma identidade de ressentimento e alienação. Isto pode ser impossível de reverter. Diante do surgimento de novas tecnologias, uma opção para as organizações e associações formais é partir para a plataforma onde o seu público está. Em março de 2020, o governo britânico lançou um chat sobre a Covid-19 pelo WhatsApp, que era respondido por um robô. Os próprios grupos são um meio pouco confiável de se oferecer informações importantes. Apesar de conseguirem atingir muitas pessoas de uma vez só, os administradores de grupos do WhatsApp acabam tendo que fazer um trabalho redobrado de divulgação, por causa dos subgrupos que se formam. Por exemplo, algumas escolas tentam organizar informações essenciais para os pais dos alunos em grupos oficiais. Mas, muitas vezes, descobrem que eles são mais ativos nos subgrupos, separados por turma ou ano escolar. É o fim da era dos quadros de aviso, físicos ou digitais, em que tudo fica disponível em um só lugar. As listas de transmissão do WhatsApp permitem o envio de mensagens para múltiplos destinatários, invisíveis uns aos outros, como a cópia oculta de um e-mail. Na teoria, isso poderia ajudar os organizadores dos grupos que criam vida própria. Mas as listas só podem incluir pessoas que sejam contatos mútuos,
Ou seja, o destinatário precisa ter o número de telefone do remetente salvo. Do ponto de vista das instituições, o problema é que as pessoas preferem um tipo de comunicação mais informal e privada no WhatsApp. Os professores universitários costumam ficar perplexos quando descobrem que muitos alunos não leem e-mails. O WhatsApp não parece ser uma alternativa viável para compartilhar informações oficiais da forma mais ampla e inclusiva possível. Os grupos são ótimos para fazer piadas ou desabafar, mas, por natureza, são muito menos úteis para apoiar a circulação de informações públicas. Isso porque os indivíduos podem ser influenciados pelo coletivo. A internet criou uma série de distúrbios e ameaças sociais. Parte dos riscos que acompanham a socialização online inclui pessoas que estão lá apenas para provocar intrigas e discórdia. Plataformas abertas como o Twitter são lembretes de que boa parte das interações sociais tende a ser dirigida para uma comunidade específica, mas pode se tornar cômica ou até vergonhosa quando chega a um público completamente diferente. Qualquer usuário frequente do WhatsApp ou de um grupo fechado do Facebook pode reconhecer que a ansiedade moral associada aos grupos é bastante diferente. Na rede aberta, a preocupação é ser julgado por algum observador externo. Um bom exemplo disto é quando alguém posta um comentário online que chega ao chefe ou um membro da família, mas era direcionado apenas para os seguidores. Em um grupo fechado, a preocupação é violar os códigos de conduta internos que regem sua identidade. Os grupos podem ter certos pontos de vista bastante difíceis de desafiar e quase impossíveis de mudar. O WhatsApp, então, acaba sendo uma máquina de constrangimento, pois os comentários ficam registrados no histórico do grupo, esperando por uma resposta. É difícil expressar discordância dentro de um grupo, mesmo que seja uma plataforma que gera empatia com facilidade. Se, por exemplo, um membro popular de um grupo do condomínio no WhatsApp começa a circular informações falsas sobre riscos à saúde, o desejo geral de manter a solidariedade significa que suas mensagens provavelmente serão recebidas com aprovação e agradecimento. Se alguém reclama ou discorda, pode causar desconforto entre os membros. Enquanto isso, outras pessoas podem simplesmente passar a desinformação adiante. Não é difícil entender porque o WhatsApp é um poderoso distribuidor de fake news e teorias da conspiração. Assim como em plataformas sociais abertas, uma das principais formas de construir solidariedade no WhatsApp é compartilhar uma injustiça ou inimigo que ameace o grupo e seus membros. Supondo que uma teoria da conspiração seja direcionada a um adversário político, o grupo pode acusá-lo de pedofilia ou corrupção, e o alvo dos boatos vai, obviamente, negar as acusações, sejam elas verdadeiras ou não. Dessa forma, os grupos conseguiram beneficiar campanhas eleitorais de figuras como Modi, Bolsonaro e Donald Trump em múltiplas plataformas digitais. O que torna o WhatsApp potencialmente mais perigoso do que as redes sociais abertas são as conversas honestas, trocadas em confidência nos grupos privados. Ninguém é tão feliz quanto parece no Facebook, tão atraente quanto parece no Instagram, ou tão ranzinza quanto parece no Twitter. Mas, nos grupos fechados, as pessoas realmente se expõem e evitam criticar os outros membros. Não tem como se esconder atrás de pseudônimo, nem se tornar celebridade. A velocidade com que os boatos circulam no WhatsApp é, em parte, um reflexo de quão altruístas e pouco críticas as pessoas podem ser em grupos. Na maioria das vezes, as pessoas parecem compartilhar falsas teorias sobre a Covid-19, não para fazer mal, mas para tentar informar os outros membros do grupo. Os grupos contribuem para a sensação de que o mundo é hostil e perigoso. As conversas frequentemente geram ameaças a partir do nada. Elas costumam começar com um participante dizendo que se sente decepcionado com alguma instituição ou grupo rival, que pode ser um serviço público, uma empresa ou comunidade cultural. Em seguida, outro participante concorda, defender a instituição ou grupo em questão vira um risco, e assim nasce um novo inimigo. As denúncias expostas no grupo se tornam tão verdadeiras para os membros que não podem ser contestadas nem pelo agente causador da decepção. Esse comportamento não considera que quem começou a briga possa ter interpretado alguma coisa errado, ou ter passado por um dia estressante e falado sem pensar. Nem que o segundo possa ter concordado apenas para que o primeiro se sentisse melhor. Nem que os outros membros possam estar muito distraídos, inibidos ou exaustos para dizer algo que se opõe à nova indignação.
É uma bola de neve para as teorias da conspiração e boatos que incitam motins e ataques incendiários. Mesmo em formas mais brandas, isso torna o trabalho de divulgar dados oficiais, que podem até salvar vidas, muito mais problemático do que era há apenas uma década. As fontes de informação sobre serviços públicos e riscos à saúde precisam cada vez mais passar por uma série de grupos até atingir o público desejado. No meio do caminho, estes grupos podem perder a confiança em tudo o que sai daquela fonte. Parte do desafio que as instituições enfrentam é o estranho acalento com o qual o grupo justifica sua própria alienação. Os membros rebatem, dizendo que nunca foram comunicados sobre aquilo, que estão sendo ignorados, ninguém os consultou. Como o WhatsApp se tornou uma forma cada vez mais comum de encontrar informações e notícias, surge um ciclo vicioso. Para os membros, o mundo público parece cada vez mais distante, impessoal e falso, e o grupo privado se torna um espaço de empatia e autenticidade. Isso é uma reviravolta para a evolução das relações sociais na internet. Desde os anos 90, a internet oferece a ideia de conectividade, abertura e inclusão, além das inevitáveis ameaças à privacidade, segurança e identidade. As conferências sobre tecnologias emergentes da O'Reilly Media, chamadas eTech, foram um ambiente para debater e idealizar um novo mundo digital. Lançadas pelo empresário de mídia, Tim O'Reilly, elas ocorreram anualmente na Califórnia durante alguns anos no começo do milênio. O evento atraía uma mistura de geeks, designers e empresários, reunidos mais pela curiosidade do que por um interesse comercial. Em 2005, O'Reilly lançou o termo Web 2.0 para descrever uma nova onda de websites que conectavam os usuários uns com os outros, em vez de com instituições offline. Mais tarde, naquele ano, o domínio facebook.com foi comprado por um estudante de 21 anos de Harvard e nasceu a era das gigantescas plataformas de mídia social. No evento, as pessoas mostraram ideias diversas de como uma comunidade online ideal deveria ser. Os gurus da tecnologia mais idealistas que frequentaram a eTech insistiram que a internet deveria permanecer um espaço público aberto, mas também defenderam que deveria ser um espaço no qual pessoas com interesses específicos pudessem se reunir para colaborar, como nos projetos de software de código aberto ou as informações na Wikipédia. Eles acreditavam que a internet tinha um potencial inexplorado para a democracia. Mas, para empresas como o Facebook, a internet apresentou uma oportunidade de coletar dados sobre os usuários em massa. O potencial da internet era de fazer uma maior vigilância. A ascensão das plataformas gigantes a partir de 2005 sugeriu que esta última visão havia vencido. E ainda assim, é possível ver um renascimento de grupos digitais autônomos que se organizam sozinhos. Só que agora estão nas mãos do Facebook. As duas visões entram em confronto. Clay Shirky é um escritor e entusiasta da web que recentemente virou acadêmico da Universidade de Nova York. Na conferência eTech de 2003, ele fez um discurso de abertura que surpreendeu sua plateia, declarando que a tarefa de projetar comunidades online de sucesso tinha pouco a ver com tecnologia. A palestra evocou um dos períodos mais férteis da história da psicologia social e foi intitulada A Group is Its Own Worst Enemy. Um grupo é seu próprio pior inimigo, em uma tradução livre. Shirky recorreu ao trabalho do psicanalista e psicólogo britânico Wilfred Bion, que, junto com Kurt Lewin, foi um dos pioneiros no estudo da dinâmica de grupo nos anos 40. Sua ideia central dizia que os grupos têm propriedades psicológicas que existem independentemente de seus membros individuais. Em grupos, as pessoas se comportam de uma forma que nunca se comportariam se estivessem sozinhas. O psicólogo Stanley Milgram fez uma famosa série de experiências para testar a obediência das pessoas no início dos anos 60, em que alguns participantes foram convencidos a aplicar choques elétricos aparentemente dolorosos a outros. A metade do século XX foi marcada pelo interesse nas dinâmicas de grupo, que cresceu em consequência aos conflitos políticos dos anos 30 e 40. A época havia colocado sérias questões sobre como os indivíduos abandonam sua moral quando estão em grupo. Lewin e Bion afirmaram que os grupos possuem personalidades distintas que emergem organicamente da interação entre seus membros. Não importa quais regras tenham que seguir ou o que fariam se estivessem sozinhos. Às vésperas dos anos 60, a mentalidade era mais individualista,
e o interesse dos psicólogos por grupos começou a diminuir. A ideia de que os indivíduos eram governados pela maioria caiu por terra. Quando Clay Shirky apresentou o trabalho de Wilfred Bion na conferência de O'Reilly em 2003, ele sabia que havia se arriscado. Mas percebeu que, na ausência de estruturas ou regras explícitas, as comunidades online estavam lutando contra muitas das dinâmicas disruptivas que fascinaram psicólogos nos anos 40. Shirky destacou uma área em particular do trabalho de Bion. Os grupos podem espontaneamente sabotar seu próprio propósito. A beleza das primeiras comunidades online, como os fóruns de mensagens e wikis, era seu espírito de igualdade, humor e informalidade. Mas isto muitas vezes funcionava contra eles, quando se tratava de realmente fazer algo construtivo, e até podia virar algo impeditivo ou revoltado. Quando um grupo começava a debochar, perturbar ou ser hostil com o outro, ficava muito difícil pará-lo. As angústias de Bion são baseadas no medo dos impulsos mais sombrios da humanidade. Mas Shirky colocou algo mais otimista para a plateia naquele dia. Se os espaços online pudessem antecipar uma dinâmica de grupo disruptiva, seria possível criar comunidades online que pudessem ser abertas e produtivas ao mesmo tempo. Um espaço online bem projetado iria permitir uma socialização saudável, sem a necessidade de policiamento, vigilância ou restrição de pessoas. Entre o caos anárquico e moderação rigorosa feita por uma autoridade, as dinâmicas de grupo se tornaram a promessa de algo que pudesse ser organizado por alguém, mas que também se organizasse sozinho. Havia outra solução para este mesmo problema que, no final, teve consequências que mudaram o mundo. Esquecer as dinâmicas de grupo e se concentrar na ideia de reputação. Se uma pessoa na internet tiver certos atributos na vida real, como um emprego, uma lista de amigos e um endereço de e-mail, ela vai se comportar na internet de forma adequada a todos os seus rótulos. Quando há cada vez mais vigilância, tanto pelos colegas quanto pelas empresas, o problema da dinâmica de grupo espontânea desaparece. É mais fácil manter seu autocontrole e sua consciência quando tudo o que se faz é publicamente visível, inclusive para amigos e família. Para quem via as comunidades online como uma forma de escapar dos valores e restrições da sociedade capitalista, o império de Mark Zuckerberg representa uma derrota incontestável. As corporações nunca tiveram a intenção de tomar o controle do espaço online. Até 2005, a esperança era que a teia social fosse construída em torno de princípios democráticos e comunidades de baixo para cima. O Facebook mudou tudo isso quando transformou a internet em uma lista telefônica multimídia. A última conferência iTech aconteceu em 2009. Em menos de uma década, o Facebook estava sendo acusado de tentar destruir a democracia liberal e até mesmo a verdade. Mas quando a mídia social se torna um ambiente sufocante, onde cada um projeta a própria identidade em um perfil cuidadosamente editado, volta o apelo do grupo autônomo. Em alguns aspectos, a preocupação otimista de Clay Shirky se tornou a preocupação pessimista de hoje. Em parte graças ao WhatsApp, o grupo autogovernado, sem moderação e sem moral, virou uma força política dominante e perturbadora da sociedade, como temiam Bion e Lewin. Teorias da conspiração e grupos paranoicos já eram características da vida política muito antes da chegada do WhatsApp. Não faz sentido culpar o aplicativo por sua existência. Mas, ao considerar os tipos de comportamento e estruturas sociais que as tecnologias permitem e melhoram, é possível ter uma melhor noção de algumas das características e doenças da sociedade. O WhatsApp certamente acelera algumas tendências. Em primeiro lugar, há o problema das conspirações em geral. O WhatsApp é um canal imbatível para divulgar teorias e boatos. Mas também é preciso admitir que o aplicativo é uma excelente ferramenta para criar um comportamento verdadeiramente conspiratório. O problema é que, mesmo sem o WhatsApp, algumas teorias da conspiração acabam sendo verdadeiras. Várias situações que ocorreram no mundo todo pareciam apenas boatos até que foram comprovadas. Um meio de comunicação que conecta grupos de até 256 pessoas, sem qualquer visibilidade pública, que funciona pelo celular, é por natureza bem adequado para a manutenção do sigilo. Obviamente, nem toda conversa em grupo cria uma conspiração. Mas isso traz à tona dúvidas sobre a coerência das pessoas, a quem elas se associam nas conversas privadas, o que também é um traço das conspirações. Dessa forma, o WhatsApp não é apenas um canal para a circulação das teorias, mas também oferece conteúdo para elas.
O meio é a mensagem. O WhatsApp ainda não foi tão explorado quanto poderia ser pela política britânica. Não tem servido como uma ferramenta eficaz de campanha política, em parte porque os usuários parecem relutantes em se juntar a grandes grupos de pessoas que não conhecem. Mas a influência imaginada ao real que os grupos do WhatsApp têm dentro da política e da mídia, sem dúvida contribui para o aprofundamento da sensação de que a vida pública é uma farsa, por trás da qual redes invisíveis exercem seu poder. O WhatsApp virou uma espécie de bastidores da vida pública, onde as pessoas articulam o que realmente pensam e acreditam em segredo. Isto pode alimentar as teorias da conspiração, especialmente aquelas baseadas no preconceito. Longe do mundo da política partidária e da mídia, existe a perspectiva de uma sociedade organizada, como uma junção de todas as comunidades, cada uma com suas próprias normas internas. Os grupos são menos propensos a encorajar a disrupção ou a tomada de riscos. São mais propensos a ceder à conformidade, mas muitas vezes também lutam contra o pensamento dominante, seja ele da mídia, da política ou dos funcionários públicos. Dentro do grupo, é possível ser simultaneamente radical e ortodoxo, hipersensível e ainda assim indiferente. Apesar de todos os benefícios que o WhatsApp oferece ao aproximar as pessoas, sua rápida ascensão é mais um sinal de como o mundo baseado em fatos e dados está se desintegrando. O WhatsApp está bem equipado para dar voz aos pais que fofocam sobre os professores, aos amigos que compartilham boatos e familiares que dão conselhos médicos sem fundamentos. Uma sociedade que só fala honestamente nestas condições tem mais dificuldade em aceitar a legitimidade de especialistas, funcionários e representantes que deveriam, por definição, ser autoridades. Enquanto isso, a desconfiança, a alienação e as teorias da conspiração se tornam normais, acabando com tudo que poderia aproximar as pessoas. Os Perigos do WhatsApp, uma produção original YouBook.